Olá, turma boa! Diogo Silva para mais uma semana, agora de 20 a 27 de abril de 2022, né? Dando sequência ao nosso projeto de gravações de atualidades. Nossa Senhora, o que tem sido de prefeitura, né? É impressionante. E Guarda Civil de São Paulo, né? Eu conto alguns concursos que estão saindo por aí, né? Brasil afora. Vem aí o INSS, vem aí o MP, que envolve atualidades também. Enfim, não deixa para estudar atualidades em cima da hora. E também peço para que você assista o vídeo até o fim. Os nossos vídeos não são vídeos longos, são vídeos que a gente entende que procura exatamente facilitar a vida do aluno, né? Que as notícias sejam diretas ao ponto, aquilo que realmente, pelos nossos 20 anos de experiência nos maiores cursos aqui em São Paulo, né? Agora eu estou no maior, que é o Vencendo Concurso, né? Que você não perca tempo, né? Então eu nem fico com muita apresentação, vamos logo direto para o primeiro slide. Tá bom? Espero que esteja bem, bem-vindo ao canal do Vencendo Concursos. Vamos lá, nós, para esse pós-carnaval aí, tratar de tantos assuntos importantes, assuntos muito importantes essa semana. A gente sempre fala que mas essa, eu vou tentar resumir ao máximo aqui. As chamadas novelas que acontecem ou na política brasileira ou nas relações internacionais. Veja, é de praxe, e eu acho isso interessante, que a gente apresente os nossos endereços, né? E fazer aquele pedido humilde. Eu não tenho a menor vergonha. Eu sempre, toda vez que você assistir esse meu vídeo, você vai dizer, eu não sou... Aí, hoje eu fiquei sabendo que teve um vencedor do BBB. Não quero me promover, ganhar dinheiro. A ideia é seguir no Instagram, porque ali a gente grava as informações, né? Fala sobre os livros e apostilas que publicamos. Todas as informações podem mandar para o WhatsApp. Se eu não responder naquela hora, porque eu estou dando aula, imediatamente depois eu respondo. Eu iniciei um canal do YouTube, meu pessoal, depois eu vou passar o endereço do Vencendo, também, que eu peço que você também se inscreva, porque ali tem resoluções de questões comentadas, inéditas, que podem te ajudar, porque aqui é só conteúdo, né? No meu canal eu procuro colocar as questões. Acho que é muito importante, porque são questões, enfim, que eu acho que estão dentro desse nosso espectro aí 2021-2022. Tá bom? Então vamos lá. Por favor, né, dá essa forcinha pra gente aí, que eu acho que todo mundo pede, e eu acho que isso é importante, porque acaba as plataformas facilitando a própria vida de vocês, que elas acabam colocando os vídeos mais fáceis para vocês acharem numa eventual pesquisa no Google. Semana de 20 a 27 de abril de 2022, tá? Hoje eu estou gravando 27 de abril. Primeira notícia. Bom, essa aqui talvez ela nem seja dessa semana, mas é que eu comi a bola, mas eu achei legal colocar, né? Sucessor sempre fala para ou assistir, porque o texto fica pequeno no celular, ou vira o celular para ficar maior, ou assiste em casa, né, no laptop. Que ou só escuta, né, também, acho que é uma boa. Sucessor do Mais Médicos faz primeira contratação após 3 anos. Queiroga culpa a pandemia. Médicos pelo Brasil é o nome do novo programa, guarde este nome, assim como ele mudou de Bolsa Família para Auxílio Brasil, agora ele mudou para Médicos pelo Brasil, lógico, faz parte do jogo político. Foi criado em 2019, mas não tinha contratado profissionais. O Ministério diz que vai convocar 1.700 profissionais até o final do mês e 4.006 até dezembro, né? Bom, isso aí começou com o Mandetta, né? Mas a pandemia mexeu e eles tiveram que parar com esse programa. Tem algumas mudanças nesse, né?
nesse edital, tá certo? Então, 4 mil para bolsistas e 60 para tutores. Eu acho que no próximo slide eu detalho as mudanças. Aqui eu quero que você guarde o nome Médicos pelo Brasil. Já fiz até uma questãozinha sobre isso no livro 5 que vai sair em maio. É verdade. Está aqui a mudança. O que muda do programa antigo Mais Médicos e do Médicos para o Brasil? Entre as mudanças desse novo programa, né, a modalidade CLT com plano de carreira, remuneração até 24 mil. São oferecidos benefícios adicionais, estão entre as regiões atendidas, estão os 26 distritos sanitários indígenas. O programa foi criado pela Dilma em 2013, mas tinha aquela parceria com Cuba. Obviamente que Bolsonaro não vai fazer essa parceria com Cuba. E essa é uma mudança muito importante. Olha lá, são duas, nos dois últimos parágrafos, são duas as principais diferenças entre os dois programas. A remuneração que antes era de uma bolsa de 11 mil, agora pode chegar a um salário de 31 mil mensais. Formação de profissionais selecionados, né? O Médicos pelo Brasil só vai acertar profissionais com CRM brasileiro. Além disso, terão que passar por uma formação obrigatória em medicina da família nos 2 primeiros anos de formação. Bom, parece aquele grande pacote de bondades em ano eleitoral. Não estou criticando, adoro esses programas sociais, mas é impressionante como a gente começa a perceber, né, liberou o FGTS, né? Mesmo a inflação de abril saindo aí agora, saiu hoje, depois eu coloco no próximo vídeo, uma mais alta. Um pacote de bondades do governo, resta saber se isso vai ser realmente aplicado, né? E aí, com esta ideia evidente de contratar médicos que sejam aí, enfim, vinculados ao CRM brasileiro. Guarda esse nome, tá? Médicos pelo Brasil. Este é um novo programa que vai chegar a mais de 4 mil médicos criados. Tomara a Deus, né, que nos abençoe com a saúde pública. Bom, agora vai começar a novela Daniel Silveira. Quero dizer aqui uma coisa, não adianta ficar querendo bater o martelo sobre isso, porque OAB diz uma coisa, Supremo diz uma coisa, Câmara dos Deputados diz outra, políticos dizem outra, juristas dizem outra, cada um está fazendo um entendimento dessa história deste deputado Daniel Silveira, que eu estava vendo hoje, não está usando tornozeleira eletrônica, foi eleito pela Câmara para a CCJ, né, lá um cargo importante lá na Câmara dos Deputados, e enfim, né, então vamos entender os fatos que não estão conclusos, porque inclusive há vários entendimentos a respeito de juristas sobre este episódio. Há um consenso aí que eu vou falar qual é. Lembrando que temos também aquele vereador do Rio, Gabriel Monteiro, que está sendo investigado, e o Arthur Duval também sendo investigado aí por delitos cometidos. Vamos lá, ao slide. Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar perdão da pena concedido a Daniel Bolsonaro. O decreto do presidente foi editado na quinta-feira, um dia depois do Supremo condenar o deputado a 8 anos e 9 meses de prisão. Muita gente acha que foi muito pesada a pena, por estímulo a atos antidemocráticos e ameaças ao STF e a ministros da Corte. Então, no dia 25, agora na segunda-feira, ela pediu para o Bolsonaro aí apresentar por que é que ele deu a graça, que é o nome técnico, o indulto, o perdão ao
Daniel Silveira na condenação do Supremo. Veja, isto até o próprio Supremo diz que é condicional, e realmente é constitucional, está na Constituição, o presidente pode perdoá-lo. O debate está se ele fica inelegível ou não. Tá? Este é o que é o debate hoje, que eu vou ter que trazer assim que eles decidirem sobre a inelegibilidade ou não de Daniel Silveira, que quer ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Mas este perdão também é discutível, porque como a sentença não acabou, porque existe uma coisa, embargos de não sei das quantas, né, ele pode recorrer da sentença, e aí o indulto só poderia ser dado depois que ele recorresse. Há um entendimento de que este indulto do Bolsonaro, mas também é entendimento. Só estou explicando porque são vários entendimentos. Não vamos ficar estudando os entendimentos, que a prova não vai perguntar os entendimentos, ela vai perguntar os fatos, tá bom? Então quero que você fique bem calmo em relação a isso, estude os fatos que estão aqui, tá? E eu vou dizer quais são. Os entendimentos, depois a gente vê o que eles decidem, tá bom? Então vamos lá. O presidente não apresentou, então a Rosa Weber está pedindo 10 dias para o Bolsonaro explicar o porquê. Segundo parágrafo, o presidente não apresentou os critérios para a concessão do benefício a Silveira no texto do decreto. Ele virou réu em abril do ano passado, no âmbito do inquérito sobre atos antidemocráticos. Em fevereiro de 2021 foi preso por ter publicado um vídeo no qual defende o AI-5, que foi o ato institucional mais violento da ditadura, e pregado a destituição de ministros do STF, ambos os atos inconstitucionais. Né? Vamos ouvir o outro lado. O que diz a defesa dele? O advogado afirmou que ele não desrespeitou a Constituição no ordenamento jurídico, né? Que ele fez críticas que está dentro da prerrogativa da imunidade parlamentar e teve a sua liberdade de expressão. Né? É isso que o Daniel Silveira e os seus signatários defendem. É a tal da liberdade de expressão, que é muito discutível. Até que ponto esta liberdade de expressão pode ocorrer? No próximo slide, eu conto um pouquinho da história dos fatos desse episódio. Não acabou. O Supremo ainda foi convocado para decidir sobre avaliar essa decisão do presidente Bolsonaro. Então tem muita água para passar embaixo da ponte. Mas eu acho legal pegar esse slide aqui, ó, que é o próximo. Quer ver? Ó, esse é legalzinho. Qual foi a acusação? Ele foi acusado pela PGRR, pela Procuradoria de Coação, Incitação, Animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo, e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes. Tá? Então foi a PGR que denunciou ele. Né? Inclusive o Arthur Lira pediu para que o Supremo votasse rápido. Ele publicou um vídeo na internet em 2021 que defendia o AI-5, destituição de ministros, até aquela história de bater com gato morto. Né? Bom, no vídeo postado, fez ataques aos ministros, tais, né? E o que aconteceu depois da divulgação do vídeo, o ano passado? Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E... deixa eu sair daqui. E ele ficou preso um mês, né? A prisão foi confirmada, olha lá, no último parágrafo, pelo STF, mantida pela Câmara, a própria Câmara manteve, ele ficou preso no batalhão, mas foi solto no mês seguinte. Mas descumpriu medidas restritivas e voltou para a prisão. Ou seja, não usava tornozeleira eletrônica, como não está usando. Em novembro ele saiu da cadeia e novamente descumpriu as medidas restritivas. Vocês devem lembrar que no final de março o Alexandre de Moraes ordenou que ele voltasse a usar a tornozeleira eletrônica e ele se refugiou dentro do Congresso.
Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Pegar este slide, que conta a historinha, né, que em fevereiro ele publicou um vídeo, e que depois ele foi preso, que a Câmara reverenciou, que a PGR pediu que o Supremo julgasse, ele desrespeitou o uso da tornozeleira, viajou, né, não podia sair de onde ele estava. E aí, por conta disso, houve essa aí decisão do Supremo de condená-lo. E ele recebeu o indulto da graça, ou a graça como é previsto pelo direito constitucional. Em que pé que estamos? Com o indulto ele está voltando aos trabalhos parlamentares, como eu falei hoje, ele foi eleito vice-presidente, acho, da CCJ e da Comissão de Segurança da Câmara. O Arthur Lira e o Pacheco disseram que quem deve decidir se ele é inelegível ou não é o Congresso Nacional. Esse é o entendimento dos deputados. O indulto pela Constituição não pega a inelegibilidade, mas os próprios juízes do Supremo dizem que o presidente pode sim dar o indulto dessa pena a ele. Não é comum, né? Me parece que eu vi um jurista falando que quem fez isso foi Juscelino, por uma injustiça realmente cometida. Há um indulto de final de ano para aqueles que já cumpriram pena, que tem bom comportamento, né? Não é a saidinha. Isso todo final de ano tem, né? Esses indultos aí, e coletivos, né? Mas assim, individual, num caso como esse, é um caso único. Então, o que eu recomendo a você nessa novela Daniel Silveira? Tome cuidado em não se absorver pelos entendimentos, mesmo que você tenha simpatia por um ou por outra opinião, né? Porque o concurso não vai pedir a sua simpatia por esta ou por aquela opinião. Vamos aguardar os fatos. Fato concreto, ele recebeu o indulto e tudo que indica é que esse indulto é constitucional. Me parece que a questão está ficando aí, realmente, se ele tem que estar usando a tornozeleira, tudo indica que deveria estar, mas não está usando, e que se ele torna-se ou não inelegível para a eleição desse ano. Assim que vier novidades, eu volto aqui. Então, insisto, este slide é o slide que conta a historinha aí de como ele, teoricamente, infringiu a lei. Ele alega que ele tem imunidade parlamentar e então fica esse debate que está envolvendo os três poderes, que as pessoas chamam de crise institucional. O presidente, ele é aliado do presidente, então alegam que seria aquela questão da impessoalidade, né? Porque não pode, o presidente tem que ser impessoal no seu julgamento. Tem gente que vai por esse caminho na Constituição. O Legislativo acha que eles decidir se o cara perde o mandato ou não. O Supremo acha que é ele que deve decidir. Mas há consenso, sim, que o indulto, apesar que também já havia uma outra opinião, dizendo que o indulto só poderia ser dado depois que ele entrasse com o recurso. Bom, vamos pegar este slide, que é o que conta a história do que aconteceu com ele, né? Deixa eu sair daqui. E assim que tiver uma novidade, eu vou voltar aqui e vou trazer, olha, do caso da Daniel Silveira teve esse desfecho. Mas, por enquanto, e até por enquanto não, isso para sempre, né? É esse o slide que narra a trajetória dos eventuais crimes ou não de Daniel Silveira. É o slide mais importante. É uma novelinha longa. Bom, esse slide eu nem estou aparecendo aí, quis colocar porque é um negócio que, ó, Terra e Yanomami. Números mostram maior devastação causada pelo garimpo em 30 anos. Relatório divulgado pela Rutucara Associação Yanomami expõe violência contra indígenas, desmatamento e doenças provocadas pela explosão do garimpo nas terras indígenas. A notícia dessa semana é que uma menina de 12 anos
foi estuprada, uma indígena, e morta por garimpeiros. Vamos ler com calma os números. Levando violência e destruição ambiental, porque eles desmatam e usam mercúrio, para a maior reserva indígena no Brasil, o garimpo avançou 46% na região no ano passado, a maior devastação da história. Os números são dos relatórios, não é só os Yanomamis, estou falando dos Yanomamis porque é a maior reserva do Brasil, né? Então, no outro parágrafo, em 2021 a degradação chegou a 3.272 campos de futebol, cada hectare tem isso, frente a 2.234, ou seja, mais de 1.000 hectares, mais de 1.000 campos de futebol foram aí desmatados a mais no ano passado. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do país com 10 milhões de hectares, distribuídos no Amazonas e Roraima. São 28 mil indígenas que vivem na região, em 371 comunidades. E há quase que a mesma quantidade de garimpeiros, 20 mil garimpeiros, né? E aí, olha só o último parágrafo, né? O relatório também expõe como garimpeiros têm recrutado jovens em Yanomami, entregando armas e comida a eles em troca de segurança, violência sexual contra meninas e destruição ambiental. As novas informações são acompanhadas pelo Ministério Público, que pediu ao governo federal novas ações policiais na reserva. Hoje eu li a notícia, quarta-feira, 27, que os policiais chegaram lá para investigar a morte dessa menina. Bom, tivemos o Rio Madeira, né, aquelas barcas extraindo ouro e contaminando com o mercúrio, mas saiu esse relatório só sobre os Yanomamis. Existem outras tantas reservas indígenas que também passam por isso. O problema é exatamente a fiscalização, né? Sempre que a gente... né? E como há esse debate até na Câmara dos Deputados, como é que vai ser feito esse uso das riquezas minerais em terras indígenas. Desde que seja feito dentro do desenvolvimento sustentável, aquele tripé de cuidar das pessoas, cuidar da economia e cuidar do meio ambiente, eu vejo até como saudável para a riqueza do país. Mas matar menino, estuprar, embebedar indígena, né, dar armas a eles, trazê-los para o lado dos garimpeiros, corrompê-los, isso é um crime contra a humanidade muito parecido com outras proporções com o que acontece na Ucrânia, né? É tortura, é um absurdo, é um absurdo. Esse relatório saiu agora em abril e eu chamo a atenção, não, o fato da menina é um fato que me deixa estarrecido, mas venhamos e convenhamos, saibam que não é só ela que está sendo morta, violentada, estuprada, é entregue drogas aos jovens, enfim, não há fiscalização, não há polícia, é uma tragédia humanitária o que está acontecendo nas terras indígenas com esses malditos garimpos aí, né? Deixa a pessoa trabalhar, trabalha, ok, garimpo, ok, mas vamos trabalhar com honestidade. Enfim, isto aí não tem, o concurso vai contra, pode ficar saber, ele vai em defesa dos índios, porque isso aí que eles estão fazendo é crime. Esta não é uma tomada de posição política de A ou B, de direita, de centro ou de esquerda. Isto aí é um fato concreto que esta violência é cometida aí. E esta ampliação do desmatamento. Eles acabam com a floresta. Mas vamos para frente, né? Olha, vamos falar um pouco de cultura, de coisa boa depois dessa tragédia aí. Você pensa que não. Todo mundo foi surpreso no concurso da Polícia Civil, mais de 100 candidatos, né? Que a VUNESP caiu numa prova, ela perguntou qual foi o enredo da Paraíso do Tuiuti, né? E eu falei, não, eu vou me precaver, porque teve o carnaval esse final de semana, e eu vou contar e vou deixar registrado aqui
porque tinham 100 mil inscritos, mais de 100 mil inscritos no concurso, um concurso seríssimo para investigadores que vão da Polícia Civil de São Paulo, inclusive que vai ocorrer agora outro, dia 21 de maio, né? E aí a VUNESP veio com uma questão exatamente perguntando, olha aí, qual era o enredo? E aí eu te conto. A Grande Rio ganhou no Rio de Janeiro e a escola falou sobre Exu, que é uma entidade, aí um orixá, né, que muitas vezes é confundido com um demônio. Mas eles tentaram desmistificar essa tradição do candomblé, dizendo que não tem nada a ver com um demônio. Chato foi a São Clemente, que homenageou o Paulo Gustavo e foi rebaixada. Em São Paulo, bicampeã é a Mancha Verde, Palmeiras ganhando tudo, eu sou São Paulino, fico puto. E o enredo foi Planeta Água, eles pediram até para o Guilherme Arantes autorizar a música e tal. Eu realmente não assisti ao carnaval por conta de dormir cedo, enfim, e eu não vi os desfiles. Mas dizem que estava muito bonito esse desfile da Mancha Verde. Aí lá fala lá, né, utilizou água em todos os carros, né, isso é bem legal, né. Sobre cultura, Angeli, não é da época de vocês, mas Rebordosa e outros tantos personagens tal. O Angeli é um cartunista muito famoso no meio cultural artístico brasileiro. Ele encerrou carreira, né, porque está com afasia. Segundo a família, ele não encerra a carreira como artística, mas ele recebeu esse diagnóstico de afasia há alguns anos. Ele era cartunista da Folha de São Paulo. Aí eu coloquei o que é afasia. O nome afasia é alteração de linguagem, afetando as seguintes funções: capacidade de falar, de se expressar verbalmente, compreensão da linguagem verbal, compreensão da escrita, então ele também já não consegue, e perde a capacidade de escrever, o que para um cartunista é quase impossível. Tá? Uma tristeza, para quem não conhece, procure falar com seu pai, com alguém mais velho, que você vai dar muita risada com os cartoons do Angeli. Ele é muito engraçado. Eu gostava muito da Rebordosa, né? Que ele se inspirou num bar famoso que tem aqui em São Paulo, do antigo Riviera, que existia uma figura que ele conhecia lá e ele acabou criando uma personagem. Olha que tem aqui, eu vou sair da tela. Recentemente o Bruce Willis anunciou, que vocês devem ter visto, né, que também está com essa doença, e além deles, Sharon Stone, Emilia Clarke, Alicinha Cavalcante, Kirk Douglas, entre outros, anunciaram ter afasia. Bom, é uma doença, como pode ser o câncer, como pode ser o AVC, né? Mas nesse caso, como tem a capacidade de leitura comprometida, isso acaba dificultando. Meu Deus, estou longo. Vamos para frente. Essa aqui é bem rápida. O governo lançou um canal educativo para televisão e um canal em Libras, tá? Então, o canal, a novidade desse canal para pessoa surda. Segundo o governo, o canal educativo estreia na televisão aberta digital, nas capitais onde tem a TV Brasil, no Rio, Brasília e São Paulo. É uma espécie daquele que sempre existiu, né? Vai preparar para o Enem, vão ter aulas e tal. É mais uma das benfeitorias do governo em ano eleitoral. A novidade é esse canal em Libras, tá? Pela primeira vez, surdos terão aí como estudar pela internet. Então é só mais uma informação das decisões do governo, sem muitas delongas. Bom, esse não ficou em negrito. O que eu fiz aqui? Espera aí, pessoal. Voltei. Por que acordo de segurança entre China e Ilhas do Pacífico preocupa Estados Unidos e outros países? O pacto entre os dois países prevê que navios de guerra chineses aportem nas ilhas e que Pequim possa enviar forças de segurança para manter a ordem social. A Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos expressam preocupação com a segurança na região do Pacífico
depois que a China assinou um acordo com as Ilhas Salomão. Óbvio que você nem eu conhecia essas Ilhas Salomão, são muitas ilhas do Pacífico, vou mostrar no mapa o tamanho delas, ela fica 2.000 quilômetros da Austrália, daí a preocupação dela. Mas se você assistir vídeos meus de novembro, de dezembro, você vai ver que eu já falei da AUKUS, que foi um pacto firmado entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália para monitorar o Pacífico. A grande briga é no Pacífico Sul, tem a questão da Índia tentando ali tomar Taiwan, né? E há uma preocupação com essa expansão da China pelo Pacífico. E agora ela fechou esse acordo. O que a China quer? Montar uma base naval nessas Ilhas Salomão, que fica a 2.000 quilômetros da Austrália. A Austrália se preocupou muito com isso, porque a Austrália não tem bom relacionamento com a China. Vou ver se eu mostro no mapinha. Aí, ó. Aí tá o mapinha das Ilhas Salomão. Tá ali abaixo de PNG, estou Solomon, pertíssimo da Austrália, pertíssimo da China e do Japão, né? Então é mais uma extensão de uma base naval na região do Pacífico para a China. Para a gente não ficar só olhando para a Ucrânia, por isso que eu quero tratar dessa decisão. E esse acordo foi firmado agora. Mas é uma espécie de reação da China àquele acordo feito entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Bom, quem não viu que teve eleição na França e que Macron ganhou? Ganhou com 58% dos votos, contra a extrema-direita, que teve 41%. A vida do Macron não está nada fácil, porque terão eleições legislativas em junho e ele não teve uma vitória tão ampla assim, ele teve os coletes amarelos que brigaram contra ele, a vida dele não está muito fácil há um crescimento dessa direita dentro da França, né? E assim, o que assusta é aí quase um terço, praticamente um terço das pessoas não foram votar, porque não queriam votar nem nenhum nem nenhum outro, né? Um terço dos eleitores franceses que a gente entende que a eleição é fundamental para que você possa tirar seu título, molecada, para que você possa cobrar os políticos, independente do seu desejo, e acompanhar a democracia. Vai depender muito, para o Macron, do resultado das eleições legislativos em junho, se ele vai ter um congresso ao lado dele ou não. Tá? Por isso, ele ganhou, foi reeleito. Ele é um cara de centro aí, né? Reformista, tal, quer privatizar mais, fazer reforma da Previdência, aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos, enfim. Mas se tornou uma força política importante com a saída da Merkel lá do cenário europeu. Ele venceu as eleições nesse domingo, mas tudo vai depender de como serão as eleições no legislativo, tá bom? Bom, o homem mais rico do mundo comprou o Twitter, 44 bilhões de dólares. E o Twitter não é, olha lá, pra você ter uma ideia, ele tem 217 milhões de usuários. O Facebook tem 3 bi, né? Então é menos de 1/10 o tamanho da Meta, que é o novo nome do Facebook. O problema é que o Twitter tinha proibido Trump, né? E o Elon Musk sempre deu declarações que ele é a favor da liberdade total de expressão pelo Twitter, que é muito utilizado por políticos para dar notícias e tal. A gente nem usa tanto o Twitter, assim, a gente lê mais o que as pessoas publicam lá, informações de jornais e tal. E o Twitter agora é dele, não é mais um grupo de acionistas, é pessoal, né? Desculpa. Isso é uma coisa que está acontecendo meio louca nos Estados Unidos. O Jeff Bezos comprou o Washington Post, né? E esses bilionários fazem da informação aí aquilo que lhe convém politicamente, né?
Já querem dominar o espaço, querem dominar a indústria de automóveis, querem dominar a indústria de vendas pela internet, querem dominar agora também as redes sociais. Há então essa grande preocupação, a Anistia Internacional falou, tal, sobre como será esta nova política do Twitter. Não podemos dizer ainda se lá o discurso do ódio continuará, mas ele conseguiu fazer um grande negócio. Ele diz que quer melhorar o Twitter, foi a promessa dele, a política do Twitter. Mas, enfim, a conferir. Mas a informação para nós é essa, né? Que ele comprou o Twitter e agora ele e um sheik árabe é que mandam no Twitter. Deus sabe o que vem por aí, Deus sabe. Lá nos Estados Unidos, os republicanos do Trump comemoraram, os democratas criticaram esse negócio. Na Europa, o Twitter tem regras bem estabelecidas aí de como ele funciona. Moçada, olha aí, a OMS alerta a queda de 90% nos testes de Covid no mundo e teme nova crise sanitária. A entidade insiste que a pandemia não acabou e pede para que governos continuem monitorando os vírus. O Rio, antes de ontem, retirou a obrigação da carteira vacinal. Vocês estão vendo o que está acontecendo na China. Xangai, deixa eu sair daqui, né? Xangai se fechou, né? 4 semanas. Agora Pequim também vai exigir um amplo teste em massa, porque a ideia da Covid na China é Covid zero. É óbvio que é da Omicron, aí a variante que está passando. Aqueles que estão morrendo são aqueles que não se vacinam, mas há um temor de que novamente a pandemia retorne na China, e a China é aquele grande acúmulo de pessoas, e eles estão com essa política de Covid zero. Lá as restrições são muito severas. Xangai tem feito protestos, né? Aí as pessoas já estão revoltadas com essas restrições. Em Pequim estão estocando comida, mas também, vamos vir o convite, olha a notícia. As pessoas não estão fazendo mais teste, estão achando que a pandemia acabou. A pandemia não acabou nem pelo Brasil. A emergência sanitária já gravamos aula passada, mas a pandemia não acabou. Eu, por exemplo, só saio de casa com máscara, tá? Bom, não posso me alongar muito. Muito bem, Ucrânia, últimas notícias da Ucrânia, últimas notícias da novela da Ucrânia. Estados Unidos e aliados, nessa semana, na terça-feira, intensificaram a ajuda militar à Ucrânia contra a Rússia. Até a Alemanha, que nunca se envolvia, resolveu aí enviar tanques especializados em defesa aérea. Foram 40 ministros de defesa que se reuniram e prometeram dar armas para a Ucrânia. O secretário-geral da ONU esteve em Moscou, né, conversou com o Putin e vive aquela coisa do discurso. O Putin fala, a culpa é da Ucrânia que ataca nosso povo russo. A Ucrânia diz, é a guerra dos diálogos, como já falamos. Então, não adianta a gente ficar apegado a isso. Tem que pegar as notícias, né? Então, 40 países decidiram mandar mais armas para a Ucrânia. O secretário-geral foi lá e pediu para que tivessem corredores humanitários. E o ministro Sergei Lavrov, que é o das Relações Exteriores, deu uma entrevista essa semana dizendo que não descarta a possibilidade de uma terceira guerra mundial se essas armas chegarem até a Ucrânia, porque aí a Rússia entenderia que os países estão ajudando a Ucrânia contra a Rússia. Tá? E estão mesmo. Esse foi o fato. Alguns consideram que a semana mais tensa da guerra é agora e que as coisas podem piorar muito e que a Rússia pode chegar até a usar arma nuclear pontual.
Não de destruição em massa, mas pontual. E, olha lá, a Rússia cortou o fornecimento de gás da Polônia e da Bulgária, porque eles não quiseram pagar em rublos como eles queriam, né? Porque a Rússia está tendo um problema. A Polônia, lá no terceiro parágrafo, recebe mais de 45% do seu gás por meio do gasoduto. Olha que loucura, né? E a Polônia está ajudando os refugiados, né? E esse Yamal transporta gás da Rússia para a Polônia e a Alemanha por meio de Belarus, que é inimigo, nós já falamos, né, do Lukashenko, que é inimigo, que é aliado de Putin. A Bulgária trocou de governo, botou um governo liberal em dezembro de 2021, contrário ao Putin, mas a Bulgária, 90% do suprimento de gás para o país vem da Rússia hoje. Então, aquilo que a gente dizia que poderia acontecer, realmente aconteceu. Alguns países estão pagando em rublos. A Alemanha, por exemplo, há notícias que está pagando em rublos, porque a Alemanha depende muito do gás da Rússia. Polônia e Bulgária não quiseram pagar. O que aconteceu? Tiveram o gás cortado essa semana. Então, aquilo que a gente alegava que podia acontecer, realmente aconteceu. São os capítulos dessa semana da novela. E aí, ó, hoje, isso é de hoje, Rússia faz ameaça nuclear à OTAN e ataca armas doadas para a Ucrânia, como eu já falei. Um dia após a OTAN prometer reforçar a ajuda militar para combater a Ucrânia, ajuda militar para a Ucrânia combater a invasão russa, Putin ameaçou abertamente o uso de armas nucleares. É retórica? Olha o que ele disse: se alguém quer interferir no que está acontecendo na Ucrânia agora, tem que saber que a resposta será rápida e certeira. Temos todo tipo de ferramenta que o Ocidente não pode ter e não vamos ostentar nossas armas, mas sim usá-las se for preciso. Ou seja, fez uma ameaça clara. O Sergei Lavrov falou que há um risco sério de uma terceira guerra mundial. Sim, porque se ele atacar um país da OTAN, nós já sabemos, todos os outros têm que lutar contra ele. Realmente isso fez o dólar disparar, né? E nada bom para a economia mundial essa história deste confinamento na China e dessa tensão aumentada aí na Ucrânia, que a guerra continua 2 meses depois. Eu trago os capítulos dessa semana. Os capítulos dessa semana foi exatamente a visita do Guterres, né, tentando fazer o chamado corredor humanitário, e a OTAN prometendo mais ajuda. A OTAN se envolvendo com mais ajuda provoca mais a Rússia. E aí já se fala em 15 mil soldados russos mortos, enfim. Bom, todo mundo ouve falar de Mariupol, que é a cidade que está mais destruída e que tem uma siderúrgica lá que é um dos maiores complexos industriais da Europa. Então, esse aqui é um textinho que eu vou deixar de leitura para vocês, para não ficar com um vídeo muito longo, tá? Dá um pause depois, é porque lá nessa Mariupol, nessa siderúrgica, ela não quer destruir porque ela quer usar para ela, porque ela quer ocupar Mariupol. Tem aquele batalhão Azov, que é o batalhão extremamente nacionalista, alguns acusam de ser, inclusive, neonazista, mas a cidade está 90% destruída e eles não conseguem ocupar esta siderúrgica. Dá uma lida depois, com calma, tá? Só para você observar por que Mariupol é importante. Está aí o mapa. Novamente, eu coloco o mapa para ajudar. Olha lá, Mariupol está entre Donetsk e Donetsk e Lugansk, que são as regiões que a Rússia quer para ela. Ocupando aí Mariupol, a Rússia teria o corredor terrestre até a Crimeia, o que seria muito importante para a Rússia nessa guerra. Mas ela não consegue ainda dominar Mariupol, porque tem esta força de resistência nesta big usina. Essa é uma big usina, tem 11 quilômetros quadrados, é um negócio enorme, né?
Tá bom, pessoal? Esses são os capítulos aí. Mariupol sempre muito é a cidade que sempre há ataques em outras cidades, a gente sabe, tal. A guerra é uma guerra que continua. Vamos ver como é que essa tensão vai continuar aí com esse recebimento de armas, até mesmo da Alemanha, que foi a grande novidade dessa semana na Ucrânia. Se observa que eu vou muito direto ao ponto. Eu não quero ficar com delongas aqui, porque o vídeo já está com mais de 40 e poucos minutos. Bom, por fim, esses são aí, agora é o jabá do Diogão, e tem dado certo. Ontem, à meia-noite, uma menina falou: professor, estou desesperado, eu prestar uma prova domingo. E estou lascado. O livro 1 e o livro 2 são questões de atualidades, onde 90% eu invento. Eu pego 10, invento com a minha experiência e comento, né? Aqui embaixo deve ter no vídeo aí, no Hotmart, onde você pode adquirir pelo Hotmart. Está no Kindle também, eu coloquei lá. O 1 e o 2, o 1 vai de janeiro a setembro de 2021, o 2, aí eu peguei jeito e teve muito sucesso, de setembro a dezembro de 2021, então o 1 e o 2, o azul e o salmão, de 2021. O pretinho aí é de dezembro até mais ou menos comecinho de fevereiro de 2022. E tem o livro 4, aí, que é fevereiro até março. Eu peguei jeito a cada 2 meses e como a Ucrânia, né, me deu muitos temas. Em maio eu estou soltando 5. E vou soltar vários livros até o final do ano, porque eu peguei jeito e tem feito muito sucesso. Assim, é um jabá e às vezes assim, até fico meio constrangido, mas eu sei que ajuda as pessoas. Lógico que não pode colocar na internet, nem por boa vontade. O jeito de adquirir ou é por esse link que ele coloca também. Vai estar o link do meu canal pessoal do YouTube e onde você pode adquirir isso por Hotmart, que eu tenho essa parceria com o Cris nesses livros. Caso contrário, é só mandar um WhatsApp para mim. Manda o WhatsApp que eu respondo. E eu envio por e-book, que é a forma mais barata, tá? Se a pessoa compra os 4, eu consigo dar um descontinho, tá? E aí são 400 questões aí comentadas. E quando me ligam, eu explico direitinho como é que funciona isso aí, tá? Ó, eu sei que é inédito, que ninguém tem isso no mercado. E tá ajudando gente pra cacete. Uma menina falou assim: professor, das 15 que caíram numa prova que eu fiz, 12 estavam no livrinho e 3 estavam nas suas aulas. Fiquei feliz pra cacete, né? É assim que quando a gente ajuda, para nós professores, nós temos essa vocação, né? Bom, e aqui também eu costumo dizer, e nunca vou voltar atrás, eu repito, sempre é o canal que tem mais conteúdo na internet gratuito. Eu dou parabéns para o Cristiano pelo trabalho que ele faz. Ele me contou que ele senta às 7 da manhã no computador e vai até meia-noite todo dia, conversando com professores, colocando vídeos, tal. Acessem. Esses são os meus endereços, desculpa. Não é isso que eu quero. É esse aqui que eu quero, ó, divulgar. Acessem. Lá os meus já falei lá na frente, né? Que também eu peço que acessem o canal, para quem está assistindo pela primeira vez e nunca se inscreveu, porque você vai ter muito, mas muito material de gente muito boa, qualificada, que vai te ajudar muito aí no canal do Vencendo Concurso. É um trabalhador incansável e um homem de coração maravilhoso, onde você conversa com ele pelo WhatsApp e ele te atende plenamente, tá? Ele foca muito no INSS, em prefeituras, em cargos administrativos, né? Mas tem matéria para tudo quanto é curso lá, para polícia. Já tem, se conversar com ele, você tem todos os concursos lá. Acessa lá que você vai gostar. Eu passei muito do tempo, pessoal, desculpa, não era essa a intenção, mas essa semana tiveram 2 novelas aí, Daniel Silveira, né, eleições na França, que foram muito complicadas. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e pelas devolutivas que eu tenho recebido aí, os comentários, isso me encanta muito.
Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.